Quando eu falo coração, é tudo, né, Ela? Estou falando de tudo. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É tipo isso. Estou dando de Jesus aqui, mas... Não, tudo é o pensamento, né? Na verdade é o pensamento. Exato. Gostou? Cadê? Todo processo evolutivo implica gradação. É aquela história da natureza não dá salto. Né? Tudo vai ali de um passinho para o outro. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas na carne terrestre. Então, aqui, como a gente citou, tem Zona Norte, Zona Sul, tem favela, né? Tem uma região mais arrumadinha, mais organizada, vamos dizer assim. No plano espiritual é a mesma coisa, tá? Nós estamos esparramados por lá. Almas e sentimentos, formas e coisas, obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Então, as coisas vão evoluindo, mas a gente precisa começar a evoluir. Nós temos urgência de crescer. Precisamos melhorar esse planeta. Nós temos um prazo para melhorar. Senão nós vamos ser exilados. Eu não estou nem podendo ouvir falar em exilado. Já não é? Já fomos, né? Esse trem está dando um medo danado desse negócio de exilado. Já fomos exilados uma vez, várias vezes, agora vamos ver se não somos. A gente está vivendo isso aí. É. Não é brincadeira. Tá? Não é brincadeira. Não é fácil. Então vamos lá. Precisamos enxergar o mundo espiritual como ele é. E precisamos de uma vez por todas, eu vou repetir isso aqui sempre, pensar como espíritos que somos. Nós somos espíritos. E a gente tem que passar a pensar assim. No momento estamos aqui, encarnados, por obra da lei divina. Que é a lei de evolução. A reencarnação ela é uma ferramenta para esse crescimento. Então, por hora, nós estamos aqui humanizando a matéria, não é? Fazendo a matéria evoluir, e estamos crescendo com ela, passando as nossas dores, e estamos sob pesada lei de causa e efeito aqui, pagando as nossas dívidas, uma prestação aqui, né, Yolanda? Outra ali na vida seguinte, vamos pagando isso aí, vamos resolvendo isso aí, até que a gente consiga ainda contrair mais dívida, né? Com certeza. Bom, eu até me perdi aqui onde é que eu estava, né? Eu esqueci de virar a folha. Bom, aí o André, quando ele, numa dessas possibilidades aqui, ele questiona, ele questiona a Lísias se não existe a possibilidade do reencontro dele com aqueles que antecederam ele no plano espiritual. A gente não pensa isso, não? Quando eu desencarnar, como é que vai ser minha chegada do outro lado? Tem gente aqui que já fechou pacto com a espiritualidade aqui. Quando eu digo fechou pacto, não, perdão. Já fez pedido, né? Com a espiritualidade não está nada fechado. Ó, tá ali. Vão me receber quando eu desencarnar, ué. Não? E aí, você já parou para pensar nisso? Se vai ser assim? Se vai ser assim, né? E o André, ele aproveita a oportunidade. Eu, se tivesse no lugar dele, perguntaria também. E ele tem como resposta que sim. É possível o reencontro nosso com aqueles que foram. Uma avó querida, uma madrinha que a gente ama, irmão, o pai, o irmão, a mãe. É possível sim. Só que ele fala com ele, só fechando aqui, Rodrigo. A questão é que tem 3 requisitos. Até eu coloquei aqui, ó. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos. Primeiro, desejar. Então, para a gente revê-los, tem que desejar. Segundo, saber desejar. O que eu quero com esse reencontro? E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Então, desejar. A minha vontade tem que ser ativa. Saber desejar, eu tenho que trabalhar para que isso aconteça. E, por fim, o justo merecimento, que é consequência disso tudo. Então, é possível reencontrá-los? É. A questão é merecer. Fazer por onde? Mas é possível. Vai ser maravilhoso, né? Hã? Já procurei esse livro, não achei mais. O que é isso, gente? Gato. Ah, é o gato. Deixa a gata aí assistindo aí. Tem um livro, não é o nome dele. Um Campeão Além do Tempo, acho que é o nome desse livro.
O personagem... Não, eu perdi 2 já. Eu emprestei e não me devolveu. O personagem tudo indica que é o Ayrton Senna, um campeão além do tempo. Até porque na capa ele é branco e tem uma bandeirinha quadriculada de Fórmula 1. Você lembra quem é o autor, Leninha? Não lembro quem é o autor. Mas a historinha eu lembro muito bem. Ah, eu não vi esse não. Então, ele acorda num gramado lindo que lembra a casa de praia que ele tinha na região de São Paulo. E ele tinha uma casa, não sei se é no Guarujá, alguma coisa assim. E ali ele desperta com o uniforme de trabalho. Ele estava com um macacão de corrida. Então tudo indica que ele é com uma forte dor de cabeça nessa região aqui. Justamente onde ele foi atingido quando naquele acidente. E ali ele se pergunta o que aconteceu, porque ele tem ainda a lembrança de que ele estava no último dia do trabalho dele, naquela corrida. E ele lembrava do acidente o tempo todo, daquilo para ele estava muito vivo. Aí ele abre os olhos, vê um vulto, não sabe direito quem é, começa a conversar com aquela pessoa, e aí quem é aquela pessoa? Eu até arrepio. Era a vozinha dele, a vovó que tinha ido antes. Ela chega para ele e vem recepcioná-lo, depois de 1 ano e alguma coisa que ele estava dormindo. Onde que ele estava dormindo? No umbral. Só que ele não estava lá na região trevosa, ele estava num gramado, olha que beleza. O gramado era belíssimo. Quando ele acordou. Quando ele acordou do sono, depois do desencarne. Mas será que ele teria consciência de que Ele teve estava consciência no que estava desencarnado? Não, mas No não- umbral, acho que ele nem conhecia dessas coisas, que a família É. dele era evangélica, que a gente sabe, né? Mas ao ver a avó que já tinha falecido, ele não teve dúvida. A avó dele já estava desencarnada. E aí ela leva e começa a contar para ele todas as coisas. No final da história lá, ele decide escrever esse livro, ditar o livro, mesmo que sabendo que a família dele ia odiar, não ia concordar, porque eles são evangélicos, não concordam com essa postura, e ele se diz trabalhar com crianças que são abortadas. O livro é belíssimo, não sei se você terminou, eu contei no final, não. Trabalhar com crianças que são abortadas e retornam para o mundo espiritual em péssimas condições. Ele faz um trabalho belíssimo. Quer dizer, é alguém, é um campeão além do tempo, não é isso? Um campeão além do tempo. Ô, Márcio, até a dúvida que eu tenho é o seguinte, tudo que eu tento fazer as coisas, eu tento pensar, igual a gente tem aqui também na Terra. Então, se por acaso a mãe do André Luiz veio de outra esfera para poder encontrá-lo, quer dizer então que ela veio e ela teria ficado hospedada por lá, ela teria vindo porque ela quis encontrar o André Luiz, com algum objetivo, claro. Mas, até mais curiosidade, mas ela ficaria hospedada em algum lugar no nosso lar? Ela ficaria... Interessante isso, né? Mas a gente tem uma informação no próprio livro Nosso Lar. Essas esferas mais altas não são lugar de moradia. Os espíritos não moram lá. Eles não têm necessidade de morar. São espíritos ativos, eles são ativos 24 horas por dia. Eles não têm necessidade de morar, dormir, comer. É o que a gente conseguiu concluir do que a gente lê. Porque pouco se fala disso. Nós conhecemos o nosso terra-terra. No nosso terra-terra, desencarnou, precisa comer, beber, descansar. Entendeu? Mas viver a vida normalmente tem os prazeres. A gente precisa disso. Agora, a notícia que a gente tem é que nas esferas, não mora ninguém lá nessas esferas mais superiores. Então ela não tem essa necessidade de hospedar. Ela consegue descer da esfera mais alta até nosso lar? Tranquilamente. Inclusive, ela acompanhou o André durante a doença dele toda, enquanto ele estava encarnado, durante a agonia dele no hospital, ajudou no desencarne, foi ao umbral sempre. Né? Ela estava lá sempre ao lado dele, esperando o momento dele, do despertamento dele para o resgate. Ela pediu por ele, foi ela que intercedeu por ele. Ele só foi para o nosso lar pela intercessão da mãezinha dele. Não foi porque ele merecesse. Depois ele fez por merecer. Tá? Mas até ali não. Tá certo? Ficou claro? Obrigado. Bom, eu achei isso também muito interessante, porque a gente olha para o mundo espiritual igual o André olhou ali naquela janela, imaginando que lá é igual aqui. Mas não é. A vida no mundo espiritual não é do jeito que a gente imagina que é. Ela é do jeito que é. E a gente conhece muito pouco. Mas sempre tendo em mente essa questão da graduação. É tudo de acordo com a medida que você vai se Enxerga, utilizando e afastando da
da crosta terrestre, as coisas vão mudando. E cada um também enxerga de uma maneira diferente. Então, os espíritos aqui da Casa Jacó e Mateus, do Hospital Santa Edvígia, eles cansam de dizer que são como nós. É. Porque eles ainda estão aqui, ó, no terra a terra. Eu tenho absoluta certeza que estão aqui agora assistindo essa palestra. Ultrafísico. No ultrafísico, que é uma dimensão logo, digamos assim, após essa crosta terrestre aqui que nós estamos. E elas estão interligadas. Todas as esferas estão interligadas umas às outras. E lá na última, nós estamos interligados com outros planetas. O universo ele é todo, é um emaranhado. A gente usava muita cebola. Um dia até a Fabiana brigou comigo, né? Que ela detesta estar em cebola. Para ter uma ideia de como são as esferas espirituais. Mas eu já li no outro livro que o morango, ou a amora, dá uma explicação muito legal. Né? Agora eu até perdi onde é que a gente estava aqui. Aqui é só uma explicação que é dada a André Luiz sobre a colônia, né? Que é uma colônia de trabalho e que ela é organizada, só para a gente ter uma ideia, ela é organizada em 6 ministérios. Olha lá, ó. Quer dizer que todas as colônias são assim? Podem ter organizações diferentes, de acordo com o objetivo de cada um, né? Mas nosso lar tem lá 6 ministérios, cada ministério é orientado por 12 ministros. Então, se a gente for multiplicar aí, tem 72 ministros em nosso lar. E ainda tem a governadoria, que tem, se não me engano, mais 9 ministros. Então, tem muita gente lá. Boa, né? Para mandar. E com certeza esses ministros devem ter uma bagagem um tanto quanto diferenciada dos demais, né? Porque eles são orientadores, cada um no seu ramo de trabalho, porque tem lá o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Regeneração, Auxílio, Comunicação e Esclarecimento, eles trabalham mais aqui ligados à crosta terrestre, no umbral e na crosta. Eles são os terra-terra. Os outros 2 ministérios já são ligados mais às esferas superiores. Tá? O André, inclusive, ele vai trabalhar no Ministério do Auxílio, no Ministério da Regeneração e depois ele vem para o da Comunicação, que é onde faz esse trabalho com os médios, né? O Chico, o Valdo e outros que ele trabalhou com ele, tá? E vai por aí afora. Então, vamos lá, vamos em frente. Então, o André Luiz, ele, nesse momento que ele é dado a conhecer a colônia como uma instituição organizada, uma cidade organizada, né? Ele fala que não imaginava que além da matéria, que no plano espiritual houvesse tanta organização. Nós também não imaginamos que seja assim. Vocês já pararam para pensar? Uma cidade com governador, ministro, claro que os ministros lá, pelo amor de Deus, não é nada do que tem aqui não, tá, gente? Pelo amor de Deus. O ministério lá é outra coisa. Mas a gente não imagina que assim o seja. E é claro que a organização, cada vez que vai melhorando o nível da esfera onde a gente está, mais organização a gente imagina que tenha. Mais cidade tem em tudo quanto é lado no plano espiritual. Tem muita cidade que, desculpa a expressão que eu vou usar, é avacalhada, não tem organização nenhuma. É um conjunto de pessoas só, que se afinizam e vão morar juntas, uma ajudando a outra. Nós já tivemos até alguns resgates que foi dado a gente conhecer, do Hospital Santa Edvígia, por exemplo, visitas a colônias que ficam em esferas, não sei se eu posso dizer inferior para baixo ou inferior para o lado, da esfera onde está localizado o Hospital Santa Edvígia. E ali foi encontrado um povoado, não sei se vocês vão se recordar, onde idosos eram levados para serem ajudados, mas não tinha organização nenhuma, não tinha posto de saúde, não tinha médico, e os idosos chegavam lá em péssimas condições perispirituais, físicas, né? Porque perispírito também é matéria. E eles acabavam tendo a saúde até piorada, embora a pessoa que os levava para lá era uma pessoa que queria o bem delas, mas ele não tinha condições. Aí o hospital ofereceu ajuda e a ajuda foi dada a eles. Inclusive, o Hospital Santa Edvígia ajudou a organizar aquele vilarejo.
porque não tinha nem condições de tirar aqueles velhinhos de lá. Tinha uns que estavam em estado, como é que a gente pode chamar? Uma posição fetal, ó. Eles não conseguiam nem esticar o corpo. Parecia um caracol, né? Um tatu-bola, todo enroladinho. Tá? Então o hospital fez levar a assistência até o vilarejo. Ali eu poderia mudar de colônia também. Aqui eu posso mudar de cidade. Se eu não gostei de uma cidade, eu poderia mudar de colônia? A questão não é Isso. gostar. Pode, claro. Não, por exemplo, É lógico você que quem determina a Não, colônia. então, eu não quero mudar para uma colônia que seja Mas sim. melhor, vamos dizer. Mas se é uma colônia desorganizada, não sei o que, não sei o que, eu posso procurar uma diferente? Ou Se poderia? você Se merecer. você tiver condições, né, para isso. Porque de todo jeito, a hora que eu desencarnar, eu vou chegar depois, né, de vários tempo. Eu vou chegar lá, não vou conhecer ninguém, pelas afinidades e tudo, né? Mas Olha, eu tô para te dizer que você vai reconhecer sim, seus afins. Essa sintonia, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo disso, né? Quando a gente está encarnado, que a gente dorme, que a gente precisa dormir para repor as energias do corpo físico, né? O que acontece com o seu espírito? Ele não dorme, não é? Ela se afasta, vamos usar a palavra expande, sei lá, o que vocês quiserem, junto com o perispírito, que é o corpo que acompanha a vida inteira o seu espírito, você, a sua consciência. Onde você vai? Com quem você vai ter? Quando a sua consciência mandar, né? É ela que manda. Você vai estar com certeza com os seus afins. Aí você pensa assim, poxa vida, mas eu não estou trabalhando? Pelo que a gente anda fazendo aqui no dia a dia. Eu não estou indo lá na Casa Jacó e Mateus, lá no espiritual, no Hospital Claridade. Eu não estou indo no Santa Divisa trabalhar. Eu tenho trabalho lá todas as noites. Eu faço parte da equipe. Tá indo sim. Porque a viatura vai passar lá no ponto combinado, vai te pegar e você vai. Porque você tem um dever a cumprir. A viatura. Viatura, Leninho, o veículo de transporte lá, a van. essa viatura eu vou no bagageiro. Viatura hospitalar, tá? Bom, bora lá da história. Você foi trabalhar, tranquilamente cumpriu seu trabalho. Só que o trabalho não é a noite inteira. Mas você está dormindo a noite inteira. E depois que você sai lá do Hospital Cidade de Vista, você vai pra onde? Aonde? Encontrar com os seus afins. Vou pra casa. Ih, meu filho, a gente sabe de história, né? Tem histórias e histórias. Graças a Deus que eu não sei nome de ninguém. Ô, gente, não espanta não. Mas é isso que o André passou aqui quando falou no nosso lar para ele. Ele ficou espantado com isso. Como é que tem essa organização? As pessoas vivem organizadas. Inclusive em organizações domésticas, em casas, lares, famílias. Ele ficou espantado com isso. Aí ele explica para ele que nosso lar... Olha que interessante. Acabou a memória. Salva no cartão, não dá? Não sei como é que Continua então. Nosso lar é uma antiga fundação de portugueses distintos desencarnados no Brasil no século XVI. O Brasil foi descoberto no século XVI. Quem são esses portugueses que fundaram nosso lar? Aqueles que vieram de Portugal para colonizar o Brasil. Olha, eu fiquei pensando nisso lá hoje. Parei um tempo para pensar nisso. Olha só, eles vieram para o Brasil, colonizaram aqui, evangelizaram os índios, né? Enfim, fez tudo que tinha que fazer aqui. Desencarnou aqui, não voltou para Portugal, para a colônia lá que fica em cima de Lisboa. Fala mais cidade aí que eu não conheço nada lá não. Enfim, eles não voltaram para lá, eles desencarnaram e resolveram fundar uma colônia bem em cima do Brasil. E a notícia que a gente tem é que nosso lar fica ali na região do Rio de Janeiro. Exatamente onde André morava. Coincidências? Não existem, né? E eles fundaram essa colônia lá e a princípio tiveram uma luta danada. Por quê? Essa colônia, na verdade, já existia. Era um vilarejozinho formado de quem? Quem estava lá? Silvícolas. Os índios brasileiros. As almas primitivas que colonizar. É isso aí, Regina, que eu estava pensando. Eles colonizaram o Brasil no físico e colonizaram no espiritual. Interessante que muitas pessoas já devem ter lido isso aí, não entenderam Não, absolutamente nada. Eu não entendi nada.
Pois é, mas sabe por que eu fiz questão, Leninha, de trazer isso? Olha aqui, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, quer dizer, nosso lar hoje está top, né? Está lá na terceira Mas ninguém sabe o que esfera aconteceu. umbralina, lá quase já na esfera, na primeira esfera top que tem lá, né? Edifícios de fino lavor, quer dizer, aqueles prédios lindão que o André viu lá, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país. Então, já tinha almas vivendo na psicosfera brasileira, especificamente no Rio de Janeiro. E as construções infantis de sua mente rudimentares, as formas de pensamento desses índios estavam lá pairando, aonde eles moravam. As construções de lá dos índios mesmo, era oca, era aquelas armas primitivas que os índios usam. E eles chegaram lá, tiveram uma luta danada para colonizar lá, como tiveram para colonizar o Brasil também. Então viram como é a interseção do físico com o espiritual? Mas eles Perceberam? fizeram de forma violenta? Deve ter tido briga lá sim, guerra, como teve aqui, escravidão, tudinho. Você acha que foi diferente? Ainda veio depois o escravo negro somar nesse processo todo aqui. Regina, eu fiquei pensando exatamente como você. Me demorei lá raciocinando. Não, mas sacanagem. Hoje, o que a gente está vendo hoje no físico? E que com certeza está afetando, porque aqui é uma questão de afetar. O físico afetou o espiritual. E vice-versa. Porque essa coisa não ficou. Depois esses portugueses reencarnaram aqui como brasileiro. Pensem bem no que essa coisa foi virando uma bola de neve. Eu fiquei pensando nessas migrações que estão acontecendo na Terra hoje. Muçulmanos. O que mais que nós estamos vendo aí? Africanos de toda ordem saindo dos seus países por insatisfação política, econômica, falta de recursos. Vocês repararam que o mundo está transformando todinho. Hoje você chega na Austrália, eu não fui lá não, estou falando porque tem uma sobrinha que mora lá, daqui de férias, né? Mas está voltando. Hoje a Austrália é um país muçulmano. Então esse repovoamento que está acontecendo aqui, com certeza, tem as suas consequências lá. Ou já começou lá, não sei como é que a coisa anda. E a briga que tá? No meu país não entra. Vou fechar, fazer um muro. Não estou falando de ninguém não, tá? Mas vou fazer um muro, vou cercar, vou fazer isso, fazer aquilo. Então existe essa... Para vocês verem que nós estamos num lugar só, tá todo mundo no umbral, viu? Vamos abrir um portal. Ih, Leninha, nem fala nisso. Enquanto nisso, nós vamos abrindo essas áreas de interseção. Não é portal não, Leninha. Verdade. Áreas de interseção entre uma esfera e outra. Bom, oi. Quando a gente estava estudando um negócio do velho, falando de filosofia e tal, eu vi uma frase que a gente escolhe no caminho espiritual uma encarnação, uma aparência de uma encarnação que a gente já teve. Então, por exemplo, uma manifestação... Quando você desencarna, você está falando? Não sei se estou me expressando corretamente. Mas, posso supor, quando você tem um preto velho, não necessariamente o último dele foi o preto velho. Pode ter sido um médico, mas ele já foi o preto velho e ele escolheu que quando desencarnasse, ele queria voltar a ser o humilde e o preto velho. Nesse caso dos índios aí, pode ter isso também? Olha, Dele voltar índio. Sabe, dele ter sido tipo uma coisa... Vou falar uma evoluída. para reencarnar, você está falando dele reencarnar ou dele se apresentar no espiritual assim? Não, ele reencarna como índio, porque ele vai adquirir toda uma bagagem, porque ele vai ajudar o semelhante na evolução. Pode ter? Sabe, para ajudar. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você está falando dele, ele desencarnou índio e quer voltar índio? Pretende voltar. Evoluiu, aí ele quer voltar índio Ele para poder volta, ajudar. ajuda, e na hora que ele desencarna depois como índio, já, apesar dele já ter encarnado como Mas, para ele evoluir, não bastou uma reencarnação, ele deve ter precisado de muitas. Então, ele passou por várias experiências, não só como índio. Não, sim, mas eu vou falar assim, pra ele
voltar tanto só na Pode, terra, sim, depois ele pode pra ajudar escolher. ele pode Olha, isso não é uma regra, mas vai depender da condição de evolução dele. Para ele ter o merecimento de escolher. Por exemplo, a mãe de André, ela dá o exemplo. Ela está voltando para o físico. A mãe do André, que está em outra esfera. E ela vem reencarnar novamente como esposa do pai dela, que está na região muito umbralina, mas trevosa. E ele vai receber, inclusive, acho que uma ou duas das filhas, não sei, como filhas do casal, para resolver resgatar o pai. Mas para isso, ela tem merecimento. Ela trabalhou para isso. E hoje ela não trabalha. Nós vamos ver aqui em nosso lar, adiantando, que as pessoas trabalham muito preocupadas com as suas famílias. Famílias que eu digo assim, amigos. Trabalham, acumulam horas de trabalho exatamente para interceder pelas pessoas queridas. A mãe do André, ela já não trabalha assim, ela trabalha por um grupo maior, ela trabalha para a humanidade, quer dizer, ela está numa esfera bem mais elevada do que a gente imagina. Mesmo assim, ela decide, porque ela já pode fazer essa escolha. A maioria de nós temos reencarnações teoricamente compulsórias. Quem está no umbral expiações, pode né? reencarnar direto do umbral para o plano físico? Nós Pode? reencarnamos direto para o umbral, a gente está no É. umbral. Na verdade é que a gente não saiu de lá ainda. Eu acho que depois dessa aula toda você vai ver. É tipo isso, não, mas é legal, é porque é muita informação, eu também fico meio Desculpa, perdido, senhora. né? Não descoordenado. Mas essa questão do canais que falou no Índia, eu não sei onde qual livro que eu li, que fala a respeito disso, que muitas das doenças, a cura se encontra nas plantas. Ah, E tá. muitas pessoas, muitos irão reencarnar como índio. Por quê? Porque eles têm um respeito com a natureza, têm conhecimento de toda a fauna, de toda a planta. E vão auxiliar. Exatamente. Sim, sim. Então pode. Pode haver. Aí é uma questão até de planejamento, né, Elaine? Às vezes é nem querer. Seria a mesma situação do preto velho. Sim, sim. Só que eu correria com outro tipo de grupo. Né? Eu estava pensando que você estava fazendo a pergunta contrária, que eu desencarno e mudo a minha aparência. Estava evoluído tecnologicamente, intelectualmente, mas nós não podemos garantir que ele tinha mais moral do que aquele índio. Até porque escravizaram os... Aí o Ulisses responde para ele que sim, que existe o descanso. É outra informação que às vezes a gente não tem, né? E que os ministros, quando descansam, eles vão para esferas superiores. Vocês verem que esses ministros não é pouca porcaria. Eles estão no umbral, trabalhando. Quando chega o momento do descanso, eles vão para esferas superiores, fazem suas incursões ou excursões lá, para renovar as energias e reciclar os estudos, né? Se orientar. Já nós outros é uma turminha lá de trabalhadores nossos lares, os como é que fala? Os auxiliares, nós mesmos, né? O que vai acontecer com eles? Nós temos os entretenimentos habituais. Então lá em nosso lar tem o bosque lá, tem o Parque das Águas, tem o Campo da Música, não é? Então eles aproveitam para passear. E ele ainda fala assim, somos obrigados a tirar férias. Obrigados. Você está falando que é obrigado? É porque eles não gostariam não, talvez não gostassem, mas eles são obrigados a tirar férias. O governador nunca repousa, nem nas horas de sono. Eu não pus esse texto aqui não, né? Mas ele responde isso. Significa que o espírito desencarnado dorme para descansar, tanto quanto nós dormimos. Tem, na época, não sei se ele ficou, já estava 105 anos. É esse governador mesmo. Ele não tira férias, ele não descansa, ele não dorme. Mas ele tem essa condição. Ele continua ativo sem pirar. Porque se eu ficar 2, 3 dias sem dormir, eu vou chegar aqui dando tiro no gato. Podia falar que ele Ele não precisa, Ana. É de abnegação mesmo, dedicação com os trabalhos da colônia. Ele trabalha 24 horas. E não deve ser fácil realmente você administrar uma colônia desse nível, né? Então, só lembrando, o espírito, o desencarnado, dorme. Ou seja, o perispírito precisa de repouso.
É sonho. Ainda mais o que está lá no umbral, que ainda está mais cá do que lá. E aí ele sonha, Sonhos é dobra. ele desdobra. Muito bom. Imaginou aí? Desdobra, caminha por outros lugares, né? Dentro da própria esfera. Às vezes vai um pouco para baixo também. Para cima eu acho difícil. Inclusive tem uma passagem do André que ele, depois que ele já está trabalhando, que ele está melhorzinho, né? Está mais orientado, ele é levado para um salão bonito. Ele descreve lá que até os bancos são de vegetação, coberto de vegetação, um lugar maravilhoso, de uma vibração enorme. E ali ele é desdobrado, então o corpo dele adormece, o perispírito, ele é desdobrado e vai ser levado até a presença da mãe dele. Ele visita a mãe dele desdobrado. A mãe dele está em outro lugar. Só que lá no livro não fala. Eu fiquei curioso para saber onde que ele encontrou. Ele foi até a outra esfera ou ela chegou ali no portal, no meio do caminho, e eles se encontraram. Né? Mas ele vai visitá-la, o que a gente chama de corpo mental. Que na verdade é uma parte mais sutil do perispírito, que o perispírito se desdobra em outros corpos, né? E ele vai com uma partezinha dele lá, mais sutil, para visitar a mãe dele. Isso pode acontecer com nós encarnados, conosco? Com nós aqui, esquisito. A gente está aqui encarnado, dorme, vai para o plano espiritual, dorme lá e desdobra de novo? Sim. Ou até nem dorme, desdobra mediunicamente. A gente vai trabalhar numa esfera em que não dá para ir. Calma! Ela já adorei. A gente vai ver isso mais detalhado, tá? Em outros livros. Mas a gente está aqui, ó. Quando você vai trabalhar no plano espiritual, seja na reunião mediúnica, seja dormindo durante o seu sono, você desdobra, não é isso? Com esse corpo você não vai lá. Aí você se apresenta em perispírito no plano espiritual. Mas você precisa ir numa outra esfera em que o seu perispírito também não vai, que ele é mais denso. Você precisa ir com um corpo mais sutil. Ou você dorme lá, ou é desdobrado, como é desdobrado na reunião mediúnica, e vai numa outra atividade com o seu corpo mais sutil. Perfeitamente possível. E pode desdobrar de novo? Pode. Até onde der, você aguentar, onde for possível. É muito legal, né? E olha que a gente não vai ser boa. Aí, continuando. A mecânica divina é fantástica, né? Bom, e aí a gente vê o André trazer pra gente essa informação. Os espíritos se alimentam. E se alimentam de quê? Comida! Graças a Deus. Feijão, arroz, tudo isso. Verdura, legumes. Só que ele... Oi. Tem um livro do Polinário, ele fala que não gosta de visitar o Chico e a Modesta, não, porque lá eles alimentam de pétala de rosa e chás. Ele passa uma foto. Mas André Luiz também, quando estava lá internado ainda, né? E ele reclama mesmo da sopinha, que era uma sopa rala, né? Ele deixou de tomar dele para tomar do vizinho Achando que a do vizinho era melhor, e era também não. Era uma sopa rala. E olha por que é uma sopa rala. O que aconteceu ali? Ele fala que ele foi alimentado com, ele chama de quê? Caldo reconfortante e água fresca. Só isso que eles deram ele lá. E o estômago do bicho devia estar grande, que o meu estaria. O estômago já estava comendo a costela. Mas aí ele pensa, e aí ele conversa com Lises, como alimentar tanta gente num lugar desse? A gente tá danado. Como é que vocês fazem para alimentar esse povão todo, né? Aí ele fala que o governador deliberou que a alimentação em nosso lar fosse simplificada. Ou seja, que eles fossem alimentar com simplicidade. Essa hora eu vibrei, mas ao mesmo tempo não desejo ir para nosso lar mais. Não quero, eu já quis, mas não quero mais não. Olha só, a pedido da governadoria, do governador de nosso lar, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Eles queriam aprender a comer ar. É por isso que E alimentar não muitos só, né? espíritos falam que lá não tem Comida. comida. Viram aqui o que ela E tinha? vão Conclusão? aprender, Muito- estão aprendendo a alimentar no ar. No ar.
Mas olha só, isso aqui é para resolver. Peraí que nós vamos chegar lá. A resolver esse problema que a Helena colocou. Realizaram assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestaram o contrário, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, porque eles são homens, aqui ele lembrou que são homens, né? Mediante a exigência desse teor, sem grave prejuízo para suas organizações espirituais. Então o perispírito sofreria prejuízo se não se alimentasse de fibra mesmo, de alimento mais denso. Como alimentar de ar? Mas o governador insistiu. Por mais de 30 anos ficou essa contenda entre o governador e o povo de nosso lar, né? Alguns até eram rebeldes a essa situação. E esses rebeldes, sabe como é que o governador fazia? Em vez de ele falar assim, vai comer ar, sim senhor. Não é comer ar, né, gente? É respirar e saber retirar do ar. Se a gente for olhar bem, eu não sei se é 70%, não saberia dizer o percentual. Mas a maior parte da nossa alimentação vem da atmosfera. É do ar que a gente respira. A gente não dá a menor importância a isso. Porque a barriga ronca. Porque não enche a barriga. Não enche. Ar não enche barriga. A não ser o gás correspondente à comida que você ingeriu. Mas ar não enche barriga. Aí o que acontece? Você não se sente saciado. Mas uma respiração, claro, que sabendo absorver, que ele fala aqui, ó, princípios vitais, porque a gente precisa de energia vital. O corpo precisa de energia vital, o perispírito precisa disso. A gente não sabe fazer, né? Bom, com o tempo, o governador se manteve firme, ele foi insistindo. As pessoas começaram a aderir àquilo ali. Aí ele fala que lá no Ministério da Regeneração, esse Ministério da Regeneração trata dos espíritos recalcitrantes que não querem aceitar se melhorar. Então eles são internados até compulsoriamente naquele lugar lá. Porque o Ministério do Auxílio é para quem quer ser ajudado. Aí tem lá o hospital, tem todo o parque hospitalar que vai auxiliar. Os que não querem, são rebeldes, eles são enfiados nesse tal das câmeras de retificação, aonde o André vai trabalhar com a Narcisa. Vocês lembram do Narcisa, a enfermeira? Tem até no filme lá, ele desce uma rampa, né? O negócio é lá no porão do hospital, com umas paredes largas. O filme mostra dessa forma, né? E aí ele fala que alguns espíritos elevados, não eram nós outros não, que estavam lá no Ministério da Regeneração, estavam traficando comida. Compravam comida. Eram corruptos, a corrupção partiu lá dentro. Eles compravam comida clandestinamente. Como é que o Ulisses falou aqui? Intercâmbio clandestino, foi a palavra que ele usou. Que era feito lá. Aí o governador pegava esse pessoal rebelde, mandava para palestra, mandava conhecer. Para solucionar a questão, sabe o que ele fez? O que eu faria? Mandou fechar nosso lar. Está fechado. Ninguém vai comunicar, ninguém sai, ninguém entra. Não entra comida, não entra nada. Mandou fechar. Inclusive, greve geral. Ele ligou até as cercas elétricas para que ninguém entrasse, ninguém saísse. Aí ele apelou geral. Ele falou, vou usar meu último artifício. Depois de 30 anos tentando. Uai, você imagina o que esse governador não passou, né? Falei pedido, né? Na conversa? Bom, afinal de contas, a coisa sutilizou e eles ficaram no caldo reconfortante e na água fresquinha, somada à respiração, né? Aí o André, conversando com a mãe de Lísias, porque ele vai passear lá na casa de Lísias, inclusive ele passa uns dias lá na casa dela, né? É muito interessante essa passagem dele por lá. Cadê o moço? É triste quando ele vai jantar. Ela vai e explica para ele, as nossas refeições aqui são mais agradáveis que na Terra. Eu não concordo com o cara, mas enfim. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Mas nas zonas do Ministério do Auxílio, que é onde estão lá os enfermos, né? Não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que a circunstância impõe. Então, os trabalhadores do Ministério do Auxílio têm uma refeição mais... Argamassa. Isso é nosso lar. Agora, vamos descer naquelas esferas lá. Segunda,
próximo à crosta, extrafísico. O que vocês imaginam? Como é a alimentação? É bem semelhante à nossa, Não foi igual. se não for igual. Eles até costumam vir almoçar conosco, né, lá de vez em quando, na nossa casa, comer um fricassezinho, um salpicão, né? Lá no hospital eles alimentam conosco durante os encontros, né? Um queijinho. Normal, um queijinho com café sempre rola. E por aí vai. Tá? E não é de se assustar, não, gente. É aquilo que a gente falou, tudo obedece uma gradação, uma hierarquia. As coisas não vão de uma vez. Eu morri e virei poeira. Não preciso mais Se comer. eles se alimentam junto conosco, eles também não deveriam fazer a comida deles? Mas eles fazem a comida deles. Não, pois é. Olha, você Essa é uma convida pergunta um amigo para almoçar na sua casa, ele vai ter que levar o marmitex? Não, só é porque isso eu tenho dificuldade de entender também. Ah. Na hora de uma alimentação. Pega energia, nossa. Explica mesmo. A alimentação Você aonde poderia que estão? perguntar. Não, o que seja aqui ou lá. Essa sopa aqui? São uma delícia. Não, então, na hora que eles estão comendo Maravilhosas. conosco, até no hospital, seja ou aqui, eles fazem a comida deles porque eles não podem comer, eu imagino, como é que eles comeriam a nossa em planos diferentes e matérias diferentes? Não fazem isso. Você falou energia. Elaine, você que serve eles lá, como é que eles comem com a gente? Você e a Zefa que serve eles lá, e Yolanda. Claro que eles fazem a comida deles. Normal. Fica olhando eles comendo, né? Hã? Fica olhando eles comendo. A gente não fica olhando. Mas eles comem a nossa comida também. Mas eles fazem É. caldos, né? Comendo a nossa comida. Não, Xenó, eles Faz comida, eles né? fazem a alimentação deles. Eles fazem a alimentação deles. Porque Quando a gente gente vai lá, a gente come lá também. exatamente. Mas aí Cada a gente- uso, porque assim, você lá no hospital são o quê? São 60 pessoas. E no hospital, no espiritual, é o quê? 2.000 pessoas. E lá já foi cansado de falar que já tem o restaurante, tem tudo. Tem Não, sim, mas quando a gente vai lá, a gente está desdobrado e está no mesmo plano que eles, até porque a gente se encontra, Aham, se pega e tudo mais. aham. Aqui, se eles vêm para o lado de cá, eles não estão encarnados. Então, a minha dificuldade é entender como que eles comeriam Conosco. a mesma comida Eu nossa. acho que deve ser igual Danilo. uma bebida. Eu acho que Sentar conosco e na mesma mesa, ok. Mas ingerir uma coisa que é sólida para gente, para eles não estão no mesmo Você plano. falou tudo, é sólida pra gente, pra eles não é sólido. Mas eles comem aquela comida que nós comemos. que não é sólido. Que não é sólido. Mas eles vão absorver aquelas energias vitais que estão no alimento junto Teve conosco. uma vez que ele explicou como que é isso. E tem um Siga-me que ele explicou isso. Tem. Inclusive de você oferecer um alimento e esse alimento sair daqui e para lá para ele. É. Você leva um pedaço de bolo, um bombom, uma trufa, É, uma sim. torta. Tudo. É como se Mental, né? desmaterializasse aqui exato. e materializasse lá. Isso não é ficção. Não é não. Ele Não, até contou como Ah, tem muita gente que fala, não, absorve o fluido. eles gostam de jabuticaba. Não. E ele explicou direitinho, mas eu não tô me Gosta de maracujá, trufa de maracujá, eu nunca esqueci. O queijinho que eles comem na casa da gente, alguém falou do café. Quando você dorme, seu perispírito vai com a roupa ou não? Ah, meu Deus! Me constrange, né? Boa pergunta! Mas boa pergunta! Vai com a roupa ou não? Claro. Mas aquela mesma calça jeans que você... Teve um dia que teve um que foi de calça jeans. Tava dormindo de calça jeans. O mesmo pijama que você tá vestindo, você vai com ele pro espiritual Não. trabalhar? Não. Então guarda-roupa lá. Sim, Yolanda, nós É temos roupa verdade. de trabalho. A gente tem roupa de trabalho. Boa pergunta. Se eu tô dormindo e aí eu não vou de pijama nem de. Ah, mesmo. Vou de pantufa de oncinha, eu não vou. Pantufa de onça. Como é que chama esse trem que você falou? Esqueci. Pantufa. Pantufa de onça. Ah, não vai, né? Como é que faz então? Imaginou que Trabalhar com o Rodrigo. É porque a gente ainda pensa muito matéria. É. Né?
Pensa muito matéria. E por Essa isso, matéria aqui. nessas reuniões de desobsessão, semi-desobsessivas, os espíritos eles chegam e falam, você está na reunião, está tomando um copinho de água, aí eu já vi quantas vezes quem está fazendo diálogo pega essa aguinha, pega copo mesmo, físico, toma essa aguinha. E aí, tá entendendo? Pode terminar. Né? Porque ela fazendo pergunta aqui. Pode terminar, pode perguntar. Não, é porque a gente estava perguntando, ela citou o exemplo da água. Aí você vai numa reunião, você oferece ali. Se outra pessoa vem e depois toma, o exemplo da trufa, você fala assim, essa trufa é pra fulano, que ela gosta muito e tal. Aí come ou... Se a pessoa ofereceu para aquilo, alguém tá comendo, depois você come? Ou outra pessoa come? Provavelmente eles já comeram. Ou às vezes nem comeu, alguém comeu mesmo no lugar dele. Não, é porque ela tá na reunião, entendeu? Ah, tá. Trufa pra Entendi. Fabiana. Aí eu fui lá e comi a trufa. Isso. Aí ela falou assim, a Fabiana comeu ou não? E Pode assim, ter se comido, ele pode não ter comeu, comido. o que aconteceu se ela comeu depois? Nada. Ela se Silvia. deu uma fartou. Se fartou. Vai, Mas o meu não perdeu, não. Perdeu, não. Só fechou. Mas eu creio que não muda, não, sabor, essas coisas. Mas ele Só fechou, mas ele tá aí. Então, né? Senhores, queridos, em outros livros nós vamos voltar nessa situação, tá? Como Libertação, por exemplo. Outros livros a gente vai voltar, que são livros que a gente vai lá para as esferas mais baixas e vai ter essa questão do terra-terra. Inclusive outros assuntos picantes, que quem fala de alimentação vai falar de outras coisas, por exemplo. Tá? Nós vamos chegar lá já já. Mas aqui, o André, a Laura fala para ele que o nosso irmão talvez ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Nem é o ar que a gente respira, mas o maior alimento das almas é o amor. Então a gente realmente precisa comer quando a gente ama. É o que a gente estava falando do pessoal das esferas superiores. Ele descansou lá em nosso lar, e você falou, hospedou-se lá, alimentou. O alimento maior da alma é realmente o amor. Chique, né? Eu ainda não dou conta de viver de amor, não, gente. Não consigo, não, tá? Tem que ter sustância também. Tem que ter. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória. Enquanto a gente ainda está muito ligado à matéria, a gente precisa do alimento físico. Mas é uma questão de materialidade. Tá? Como os carros terrestres precisam da graxa, do óleo, para poder fazer suas engrenagens funcionarem, né? E aí a Narcisa dá notícia lá de parques. Narcisa é aquela enfermeira que o André trabalha com ela nas câmaras de edificação. De parques, né? Onde tem a vegetação, onde os alimentos são retirados. Então lá tem pomares, né? Tem deve ter lá canteiros de couves, ervas, como a gente tem notícia que nas colônias onde a gente circula, né, trabalhando, tem culturas de alimentos. Inclusive a gente se alimenta lá. Tem padaria, tem supermercado, tem os laboratórios. Exatamente, né? Bom, continuando. Tá, então vou só terminar essa parte e a gente para, né? E aí ele vai falando, e a questão da água, como é que funciona lá? Lá tem o Rio Azul, eu fico imaginando que lindo, né? Um rio azul, sem poluição, olha que maravilha. E é um grande reservatório de água da colônia. Todas as atividades da colônia são abastecidas por esse rio azul. As águas servem para todas as atividades, inclusive para banho, porque aquele espírito precisa tomar banho, senão ele fica sujo e fedorento, né? Então as águas todas, a água é utilizada para tudo isso. Só que a água aqui, ele explica para André, a água aqui, lá na esfera onde nosso lar está, tem outra densidade, ela é mais tênue, pura, quase fluídica. Olha que maravilha. E o rio circula a cidade todinha, abastecendo ali a todos com água. A mesma água que é usada para medicação, como alguém, acho que foi a Leninha que citou aí, ó. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio.
Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagrada à manipulação de água pura. Na verdade, são os centros de fluidificação da água. Certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e pelo magnetismo espiritual. Então, a água é fluidificada com esses... O que é captado lá da luz solar, o sol é fantástico, né? Não é à toa que ele é o centro do nosso mundinho aí, né? Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí as suas bases na água, no rio. A água que vem do Rio Azul. E aqui a gente não dá importância, ele fala até isso com o André, que aqui no plano físico a gente não dá a menor importância para a água. A gente polui a água, joga a lâmina danada da água, a gente vende água, que eu acho um absurdo, mas a gente vende água até em garrafinhas. Não, é o menor descaso, não dá a menor importância para ela. E a água limpa até a atmosfera dos nossos pensamentos nocivos. Se a gente for pensar numa chuva, daquelas brabas de tempestade de raio, que está limpando, na verdade, a atmosfera dos pensamentos pesados que a gente joga todos os dias. Né? E não dá a menor importância para ela. Ao contrário, né? Trata mal. Tem um livro que chama Saúde, do João Luiz Maia, O Espírito da Cheia. E ela ensina você a mastigar a água, para você sentir o sabor e ela te sustentar. Não é simplesmente você engolir. E a gente consegue viver dias sem comer, mas sem água a gente não consegue. Não. Até porque o nosso corpo é constituído de água. A maior parte dele. 70%. Né? Então a gente não dá a menor importância. E ele traz esse detalhe, esse alerta pra gente em nosso lar. Mostrando isso lá. Então eles utilizaram a alimentação. O caldinho leva água. Sim. Tem as frutas, que talvez seja o que há de mais sólido lá, né, na alimentação. E tem muitos lugares que nem as frutas, nem o caldinho, é só a respiração e a água. Mas a água permanece como alimento, como remédio. E o remédio é a água frutificada. Foi essa água que o André tomou lá quando estava em tratamento. Todos, né? Todos eles tomam. Nós vamos parar por aqui, Lenin? Vamos. Ui, ficou com muita coisa. Tem problema. Então tem que fazer a terceira. Sim. Alguma colocação? É melhor você fazer 2, 3 vezes do que ficar... Tem livros aí que vai demandar até mais. Se você pegar uma evolução em 2 mundos, não dá pra ver em 2 dias, não. Em 2 mundos, em 2 dias. Um mundo no outro, não dá, não. Então a gente pode fazer assim mesmo, né, na medida do Você que já for. pode montar suas perguntas. Mas é bom, tá? Faça mesmo, quem quiser fazer, porque isso... Será que vai dar tempo de você acabar com essa no próximo? Pra que a gente tenha, que aí nós não vamos voltar nas esferas lá, que a gente gastou um tempinho falando daquilo, né? Dá pra terminar assim, tranquilamente. Vamos aprender tudo aqui para nos voltar, né? Olha, voltar nós vamos ter que voltar. Nós não vamos sair do umbral tão cedo. E a gente vai lá. O que a gente faz numa colônia como essa? Justamente se prepara para voltar melhor. Mas a gente vai voltar, mas vai voltar legal. Cada vez melhor. E aí a gente vai saindo daquela zona de treva, melhora dentro do umbral, caminha de quem vai para outra esfera, até chegar num lugar como o nosso lar, que eu acredito que o nosso lar já até passou dali. E depois a gente vai virar o quê? Um espírito trabalhador pela humanidade. Eu acho que a gente já não vai nem pensar do jeito que nós pensamos hoje, vai pensar totalmente diferente. Eu acho que a gente fica tão preocupado com a evolução que a gente não toma consciência de que a evolução é o trabalho. É o agora, né? É o agora. Então, assim, se você trabalha, você vê a maioria desses livros, né, que falam de espíritos que são um pouco mais evoluídos,
eles só trabalham, eles não pensam em evolução, se estão fazendo aquilo para evoluir, nada, eles só pensam em trabalhar. E com prazer, né, Zé? O trabalho A é com evolução é uma prazer. consequência, né, do trabalho dele. Exatamente, mas eu acho que aqui na Terra a gente fica muito preocupado com essa evolução, eu vou evoluir, vou para uma colônia evoluída, e a gente esquece que é o trabalho que constrói isso. Né? Eu acho que quando a gente tiver consciência de que é isso, a gente não vai mais se preocupar com a evolução. Ela vai vir naturalmente. Então vamos trabalhar. É o que penso que esses espíritos mais evoluídos vivem assim, né? O trabalho seria assim, o dia a dia deles, é natural. Isso é natural. Sem o menor sofrimento. É. Ah, então, precisa de salário, né? a gente faz o que Não trabalha com salário. preocupado com o salário, muito mais do que com realmente a eficiência, a eficácia do trabalho. É. Então é isso. Obrigado, viu, gente? Até a próxima. Mês que vem tem mais.